Olá, sejam todos bem-vindos ao Legas Logos, o nosso programa de exposição bíblica, e é com maior satisfação, maior prazer, maior alegria do coração que eu me apresento. Sou Edward Belloni, sou mais um dos pastores aqui da Lagoinha Matriz, e com muita satisfação eu venho te apresentar este capítulo do Legas. A gente está caminhando sobre Isaías e muitas das vezes assim, é fantástico o tanto de aprendizado que a gente está tendo neste livro. Ficou para mim agora este capítulo Isaías 44, que eu amei em estudar, eu amei em debruçar e aprender os detalhes do texto, e vou pedir a Deus, o Espírito Santo, que nos guie neste estudo, que Ele fale com o nosso coração, que fale conosco, coloque o seu coração à disposição, contrito a Deus, para que você possa ser tocado pela palavra de Deus. Lembrando, a palavra de Deus é inerrante, ela é infalível, nunca deixe ninguém dizer o contrário disso, e ela é comprovada cientificamente, ou seja, Deus é o criador da ciência, a ciência é submissa a Deus, não existe contradição entre fé e razão, ambas andam junto, amém? Então eu queria que você curvasse a sua cabeça, sua fronte, para a gente estar iniciando o texto, e logo em seguida eu te falo o tema. Pai, obrigado por esse privilégio de estar compartilhando a tua palavra, que o Senhor, Pai, orienta o estudo conforme foi preparado, segundo o teu querer, o teu chamado, e que o Senhor possa falar a cada coração, impactar, incendiar, inflamar a cada coração que nos ouvem para a tua verdade, em nome de Jesus, amém. Bom, queridos, o tema que eu vou estar pregando sobre Isaías 44 é as fontes de águas no deserto da alma. Fontes de águas, ou fonte da água no deserto da alma. Corrigindo, né? Fontes de água no deserto da alma. É um título que tem a ver do próprio texto. Como a gente tem visto, Isaías 44 essa divisão que a gente precisa ter no texto para a gente compreender melhor. É considerado uma divisão do Isaías 40 até o 55, é considerado o livro da consolação, ou seja, um livro a qual Isaías, mesmo sendo pré-exílio, ele profetiza para o povo do exílio, dando esperança para este povo. Alguns estudiosos, e aí a questão da teologia, vão dizer que foram os discípulos de Isaías, outros vão dizer que o texto foi regido depois que o povo voltou do exílio, ou o texto foi regido talvez dentro do exílio, mas aí a questão teológica, técnica e a questão de teoria. Eu fico com Isaías completo, de entender que Deus é soberano e é poderoso para revelar ao profeta a forma que ele escreveu os rolos, os pergaminhos, e passou, sabendo entender essas previsões, e entregou todo o pergaminho aos seus discípulos. E claro, levando consolo para este povo. Porque daqui em diante, o livro da consolação, ou os livros da consolação, que é essa segunda parte de Isaías, a gente sabe que a primeira foi de 1 ao 39, que vai falar de juízos sobre as nações, e essa segunda parte do livro vai falar de uma forma que muitas das vezes tem que inflamar o nosso coração. É o caráter do nosso Deus, é o nosso Deus falando sobre o texto. E aí eu vou te convidar, da mesma forma que eu tenho feito em alguns outros estudos aqui no Logos, eu vou seguir essa mesma metodologia, ou seja, eu vou ler em blocos, porque os versículos são grandes, o nosso tempo é curto, e em blocos eu consigo ler e sintetizar a ideia do bloco. E aí eu vou te pedir encarecidamente em casa, tenha esse compromisso, leia o capítulo inteiro, para não perder o raciocínio. Aqui eu vou ler em blocos, tirar os principais versículos, para sintetizar essa formação que a gente vai ter sobre o texto. E eu vou começar com o primeiro bloco, que é interessante. Vai do verso 1 ao verso 5. E diz assim a palavra: Mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem eu escolhi,
Assim diz o Senhor, aquele que fez, que formou no ventre, o que te ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo. Detalhe aqui que o meu servo é uma referência de Israel com o tratado da aliança. Gerúndio, a quem escolhi, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre o seu prole, a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiro, juntos e regados. Um dirás, pertence ao Senhor. Outro chamará a si mesmo, pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá a sua mão, e ainda outro escreverá em sua mão. Do Senhor a tomarás para si o nome de Israel. Esse primeiro bloco, ele tem muito a nos ensinar. Em primeiro lugar, a gente tem que compreender que dentro dessas questões, o próprio texto, dessa literalidade do texto, ele é dividido com uma promessa. É a promessa do derramamento do Espírito Santo, a renovação do povo que precisa de água e está no deserto. Por que no deserto? Porque eles estão no exílio. Eles estão no exílio desesperados, vivendo talvez até mesmo a idolatria da Babilônia, se encantando com os jardins suspensos da Babilônia, com o mundo da Babilônia, e Deus manda um recado, que Ele é um Deus de milagre, que faz brotar água no deserto. E um detalhe aqui que chama a atenção no texto, é uma coisa que muitas das vezes a gente não para perceber num olhar mais detalhado. Deus está prometendo que vai trazer rios no deserto, mas não é simplesmente como uma linguagem de metáfora. Deus está prometendo o Espírito Santo a cada um. E aqui tem um detalhe muito grande para o Antigo Testamento. O Espírito Santo, ele não era como é para nós hoje, depois de Atos. O Espírito Santo era dado simplesmente a reis, sacerdotes e profetas. E eram visitas, eram visitas dentro de uma potência daquilo que Deus tinha que falar ou Deus tinha que fazer. Aqui, Deus está prometendo para o povo do exílio, dizendo: ei, vocês são os meus servos, eu escolhi vocês, vocês têm uma identidade, eu sou o Senhor de vocês, e eu darei o Espírito Santo. Ah, meu querido, desde quando Isaías profetizou ao cumprimento do Espírito Santo na nova aliança, no Novo Testamento, é algo que a gente tem que vibrar, é algo que a gente tem que chorar, é algo que a gente tem que quebrantar o nosso coração, pois você tem uma identidade, e mais do que isso, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, habita em mim, habita em você, é o mesmo poder, a mesma graça. E o Espírito Santo, ele não é um arrepio, ele não é uma energia, ele é Deus que merece ser reverenciado e temido, ele é Deus que merece honra, louvor e toda a glória. Ei, as evidências do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, Deus estava prometendo para um povo que eles não tinham esperança, e Deus estava dizendo: eu darei da minha porção, eu darei de mim mesmo a vocês, eu darei o Espírito para dentro de vocês, a qual vai fluir rios de água viva no deserto. E aqui a gente faz uma aplicação, aqui a gente começa a pensar e ler o texto e ver, olha que interessante, Deus ele faz um paralelo, ele faz uma comparação, que aos olhos de não estudar minuciosamente a palavra, passa despercebido. Aqui no primeiro verso, de além de Deus prometer o Espírito Santo, ele fala sobre Jacó, mas escute agora Jacó, meu servo. Quando ele diz essa linguagem, o profeta, aos exilados, ele está dizendo de uma forma transliterada. Jacó, ele está remetendo ao enganador, ao suplantador, símbolos de falhas e limitações. Deus chama apenas da fragilidade. Deus não esconde o nosso passado, mas também não nos prende nele. Deus ele lembra de onde é Israel e o que é Israel. E logo em seguida Deus fala assim, olha, no próprio verso 1b, Israel a quem escolhi,
Israel é a luta, é o que lutar para se transformar. Nome de luta, porque a gente pode ver isso em Gênesis 32, 28. A identidade que nasce no conflito, a cicatriz, a marca da graça. A luta que parece nos quebrar é a mesma que nos dá nome novo no Senhor. Então Deus usa este simbolismo, Jacó, Israel, e este nome, Jerum, Jesurum, a quem escolhi. Está lá no verso B do 2, Jesurum, a quem escolhi. Que palavra é essa, que nome é este? Este nome é um nome poético, que Deus quer dizer reto, íntegro, um apelido do amor divino, um destino profético do povo. O amor de Deus já chamou pelo nome que ainda não vivemos. Voltando a repetir, este nome é um amor de Deus que Ele chama pelo nome daquilo que ainda não vivemos a viver. Ou seja, Deus, Ele não nos enxerga só como Jacó ou como Israel. Não enxerga só com a natureza de Jacó, aquela pessoa enganadora, ruim. Ou a natureza de Israel, aquele que tem que lutar para mudar o nome. Ele nos enxerga com o nome de íntegro e puro. Íntegro e reto. Isto é o que o Senhor nos enxerga. O que Deus faz aqui no primeiro verso é dizendo: olha, eu sei quem vocês são, eu sei de onde vocês vieram, fui eu que te escolhi, fui eu que fiz vocês, mas eu não enxergo vocês da forma que vocês se enxergam. Eu te enxergo como íntegro e reto. Irmão, você tem noção dessa revelação da palavra? Você tem noção dessa chamada de Isaías para um povo que está no exílio, está lá encantado com a Babilônia e está encantado com os ídolos? No decorrer do texto a gente vai ver que Deus dá uma advertência contra os ídolos. E Deus diz assim para os ídolos: quem são vocês? Vocês sabem do futuro? Vocês fazem o quê? Não, vocês são só madeira. Vocês só são coisas feitas por homens, a imagem de homens. Eu sou o Senhor. E Deus dá uma advertência, mostrando a identidade deste povo. E este povo que estava perdido, Deus fala: eu sei que você é Jacó, eu sei que você é Israel, que você reluta comigo, mas eu não te vejo assim, eu te vejo como gerúndio, eu te vejo como íntegro e reto. Eu te vejo como uma pessoa que os seus olhos ainda não vê, mas eu, Senhor, que sei de todas as coisas, vejo aquilo que você não vê. Eu te vejo de uma forma que você não se enxerga. É essa a esperança que Isaías profetiza para o povo. É essa mensagem que o profeta lê no meio do exílio, dizendo para eles: olha, eu enxergo vocês reto e íntegro. Como assim? Estamos no exílio, sem esperança. Não, eu não enxergo dessa forma. Aos que me adoram, aos que têm uma aliança comigo, aos que me honram, aos que são íntegros, eu vejo como reto e íntegro, porque eu sou o Senhor, sobre tudo e todos. É tremendo a gente enxergar essa frase. Você pode se sentir Jacó, pode estar lutando como Israel, mas Deus te chama como reto e íntegro. É isso que essa primeira parte vem nos ensinar. A promessa no derramar do Espírito Santo, o renovo, o povo, como água no deserto. Em um modo de buscar a identidade, os bens, os status, relacionamento. A verdadeira identidade vem de um chamado pelo nome do Criador. Deus não nos chama à toa. Ele nos chama com uma identidade reta, com a imagem do Criador. O crente que está se sentindo seco, sem força, encontra em Deus a fonte da renovação. O que o deserto hoje pode ser o seu jardim de amanhã. Deus não rega a gente de uma forma que a gente acha, como cactos de plástico. Ele rega corações vivos que clamam pela tua presença. Às vezes a gente lê e não vê a dimensão do contexto histórico que é este texto, a literalidade que ele tem para nos ensinar.
Eu estudando este texto, eu falo e fiquei impactado. A visão de Deus sobre mim e sobre você, não é uma visão muitas das vezes que a gente vê e é falado. É uma visão de pessoas íntegras e retas. E por que não nos tornamos, ou não nos tornando essa posição, não nos colocamos nessa posição, ou não nos colocando neste lugar de integridade e retidão? Basta buscar, basta clamar, basta entender quem é o Senhor. Quem é o Senhor dos senhores? Quem é um Deus todo-poderoso? O Deus que nos acha dessa seguinte forma. E a segunda parte deste bloco, Deus ele vai tratar com o povo sobre a idolatria. Ele vai falar algo que muitas das vezes a gente não entende. A gente às vezes acha e é treinado muitas das vezes teológica ou errado teologicamente, que idolatria é muitas das vezes só gesso e oco, é somente uma imagem, e de fato faz parte dos homens quererem produzir homens e se curvarem para ele. Mas na Bíblia, e ali, Deus falando, depois você lê toda essa perícope com relação à idolatria, Deus falando da madeira, Deus falando que eles queimam madeira, depois o mesmo fogo se fazem alimento, Deus falando que eles criam a imagem de homens por eles mesmos e depois se curvam, e esses homens não podem fazer nada. Esse gesso, esse pau é oco. Ali está no texto. Só que o texto nos chama para uma reflexão maior e mais profunda. Idolatria não é somente a imagem. Idolatria é sentimento. E aqui a gente vai para um outro âmbito. Aqui a gente vai para um outro patamar. Se idolatria, segundo as Escrituras, é sentimento, que tipo de sentimento a gente tem colocado diante de Deus? Só para a gente relembrar, o verso 10, olha aí, quem é que modela um Deus e funde uma imagem que nada lhe serve? Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens, que todos eles se ajuntem e declarem a sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha. O ferreiro, verso 12, apanha uma ferramenta e atrapalha com ela nas brasas. Modelo de ídolos com martelos, foge com a força do braço. Ele sente fome e percebe força, passa sede descalços. Ou seja, o texto vai descrevendo o que é uma imagem, como é feita, descrevendo como o homem faz. Mas o que me chama muita atenção dentro desse capítulo, dentro desse segundo bloco, é o verso 22. Abre aí para mim. O verso 22 diz assim, é o resumo dessa questão da idolatria. E diz assim, como se fosse uma nuvem, varri para longe suas ofensas, como se fosse a neblina de amanhã, e os seus pecados, volte para mim, pois eu os resgatarei. Deus, depois de falar toda a questão da idolatria, dizendo como ele trata. Cantem de alegria aos céus, pois o Senhor fez isso. Gritem bem alto às profundezas da terra, e rompam em canção, vocês montes, vocês florestas e todas as suas árvores. Pois o Senhor resgatou Jacó e ele lhe mostrou a sua glória. Ou seja, foi dentro desse princípio da idolatria, dentro desse princípio que Deus vai dizendo, olha, eu compreendo o que vocês querem fazer, mas esses deuses, essas madeiras, esses ferros que vocês chamam de ídolos, não podem fazer nada por você. Agora, se idolatria é sentimento, o que Deus tem colocado sobre Israel? Sobre o povo no exílio. Deus está dizendo, olha, não se empolgue com a Babilônia, não se empolgue com os manjares da Babilônia, não se empolgue com os ídolos da Babilônia, não deixe esse sentimento ser maior do que eu, porque eu posso pegar e julgar tudo pelo vento e esquecer o passado, porque eu tenho uma aliança contigo. Mas em primeiro lugar, sonda o seu coração, e aquilo que você tem colocado no altar, acima de mim, qual o sentimento? E aqui a gente pode aplicar que idolatria sendo sentimento, quantas vezes a gente coloca as coisas, os bens materiais,
sociais, o materialismo, talvez mesmo até coisas que a gente se julga boa, como a família, no lugar de Deus, em primeiro lugar, levando a idolatrar essas pessoas, idolatrar as coisas, idolatrar tudo aquilo às vezes que conquistamos, e achamos que conquistamos na nossa força, e esquecemos de dar a honra, a glória, o poder ao Senhor dos exércitos, esquecemos de dar a Deus aquilo que é dele por direito, que é todo louvor, porque é Ele que criou tudo e todos. Ele é o Senhor do universo, e no próprio texto, no final vai falar de Ciro, e ele vai falar que ele é o dono da história, pois ele promete para este povo que está no exílio, para este povo voltar, e não o abandonar, não deixar. O ídolo é como uma ironia, ele ridiculariza a idolatria, e a idolatria é cega, porque o problema não é estar debaixo da imagem, mas é aquilo que a imagem te transforma. É isso que o texto vai te ensinar. Por exemplo, na antiguidade, eles adoravam Moloque. Moloque pedia sacrifício de criança. Então, se você idolatrava Moloque e adorava Moloque, você se tornava um assassino de criança. O que você tem idolatrado, o que você tem colocado na imagem de Deus, muitas vezes reflete o caráter e a imagem que você é. Se você hoje é amante do dinheiro, você vai se tornar essa pessoa mesquinha, arrogante, soberba, porque você acha que o dinheiro é o seu Deus. Se você hoje é amante dos negócios, do trabalho, você vai esquecer o princípio do Senhor em cuidar da família. O problema da idolatria enquanto sentimento é que você se torna aquilo que você coloca maior no seu coração. E essa é a advertência que o Senhor dá neste texto. É isso que o Senhor chama a atenção de Israel. É isso que Deus fala, que os povos faziam e adoravam no mundo antigo. Cada povo tinha as suas questões, adoravam as idolatrias e os deuses falsos do mundo antigo por fertilidade, sendo que Ele é o Senhor da fertilidade. É dessa forma, é desse jeito que o Senhor adverte. Ele adverte o perigo que hoje, Ele adverte o perigo que é hoje a idolatria. Ele adverte o perigo que é hoje você estar prostrado diante de sentimentos. Ah, meu querido, me perdoe, coloca amor nas minhas palavras. Quantas vezes a gente vê hoje as pessoas se curvando à idolatria da rede social, a idolatria de aparecer, a idolatria de ser reconhecido, de ter like, de ter fama, a idolatria de ser hipócrita, de mostrar na rede social aquilo que não é de verdade, a idolatria da roupa, da marca, da conquista, e não se curvando ao Senhor dos exércitos, porque se a gente adora a Deus, mais parecido com Ele a gente vai ser. Se a gente adora a Deus, mais o caráter dele vai estar em nós. Agora, quando você adora um ídolo, põe esse sentimento maior daquilo que é no seu coração. Adora um ídolo, a qual o sentimento se torna maior do que Deus, você se torna a imagem deste ídolo. E isso é que as Escrituras nos chamam a atenção. É nisso que a gente tem que atentar. Não é só a questão de ser oco, vazio e não poder te servir. É a questão se você está parecido com ele ou não. Porque se você se prostra debaixo de uma imagem e ela é oca, vazia, o seu coração é oco e vazio. Agora, se você se prostra diante do Deus Todo-Poderoso, que é vivo e eficaz, e relaciona com aqueles que buscam, você vai se parecer com o caráter deste Deus, amoroso, generoso, bondoso, e vai transbordar daquilo que Ele prometeu no início do texto, do teu Espírito Santo, do poder que emana do amigo fiel Espírito Santo. Ei, você não está sozinho, você não está nesse quarto, contemplando solidão ou depressão, porque você quer.
Às vezes você está nesse quarto contemplando solidão e depressão, porque você desconhece o poder do Deus que você adora. Ei, você nunca está sozinho, porque este Deus, Ele habita em você, Ele mora em você, Ele te deu todo o poder, e o mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos, vivifica o teu corpo, vivifica a tua alma. Começa a tomar posse dessa realidade, começa a ver você como Deus te vê, como reto e justo, e dar baixa a este sentimento que não pertence ao Senhor, dá baixa a esse sentimento de idolatria, esse sentimento que muitas das vezes você se coloca no lugar a qual não é aquilo que Deus tem para você. Ah, meu irmão, o dinheiro, a empresa está te consumindo tempo, e você não tem perdido a sua família, a sua esposa e seu filho. Vale a pena você viver essa idolatria do seu emprego? O que adianta você ter dinheiro e não ter sua esposa e sua família mais? O que adianta você ser rico e não ter saúde? Porque você fez um ídolo, você fez um sentimento e deixou o Senhor dos Exércitos. E era assim o coração do povo. E é isso que Deus exorta a Isaías a profetizar com o povo, dizendo: ei, quem é este ídolo? O que ele fez por você? O que ele constrói? É diferente quando a gente adora Deus. Os ídolos exigem sangue de inocente. O Deus vivo derrama o seu próprio sangue para dar a vida ao culpado. Essa é a grande diferença. Enquanto os ídolos suga, te rouba, te leva embora, o Deus vivo, Ele doa o sangue dele para te tornar livre e não culpado. Ah, como é interessante, como que vibra o nosso coração enquanto a gente lidar com esse texto. Como a gente vê Deus falar: lembra disso, ó Jacó, no verso 21, pois você é meu servo Israel. Nessa simples frase, Deus está dizendo: eu tenho uma aliança, eu não esqueci dessa aliança, eu quero honrar aqueles que me honram. E o evangelho é simples, desde o Velho Testamento, desde a antiga aliança, Deus sempre vai falar redundantemente a mesma coisa. Você quer ter proteção, quer ser abençoado, me obedeça. Obedece. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedece. Obedece o Senhor e Ele muda a sua história. Obedece o Senhor e Ele muda a sua geração. Obedece. Obedece. Ah, meu irmão, o quanto que muitas das vezes a gente é Jacó, o quanto que muitas vezes a gente luta em querer ser abençoado. O povo não precisava passar pelo exílio, o povo não precisava se humilhar e ser humilhado dessa forma. Ou seja, se humilharam para reis, se humilharam para o Egito, se humilharam para buscar alianças estranhas, enquanto Deus só falou uma coisa: me obedece, me obedece, me obedece que eu mudo a sua história, me obedece, que eu transformo a sua vida. É disso que muitas das vezes a gente esquece, é disso que muitas das vezes a gente perde a noção daquilo que Deus tem para nós. Ah, meu amado, ah, meu querido, como a gente precisa entender isso. Caminhando já para o final, os versos finais, do 44, do 21 ao 23, tem algo precioso a nos ensinar. Deus vai anunciar o perdão e a restauração. Depois de expor idolatria, Deus muda o tom. Apaguei como neblina as tuas transgressões. Ele chama o povo de volta. O Deus das águas também é o Deus do perdão. Onde havia sequidão pelo pecado, Ele sopra vento de graça. A idolatria gera culpa, mas o Deus vivo oferece a expiação. Esse ato antecipa a obra de Cristo, a fonte eterna do perdão que brota do Calvário. O coração humano pode ser deserto por causa da culpa,
Mas quando Deus perdoa, a chuva da graça cai, o deserto floresce. Não há alma tão seca que não possa ser resgatada, regada pelo Espírito Santo. Ah, meu amado, é disso que esse verso final vai dizer para nós. Deus, ele começa a falar para o povo que ele vai restaurar este povo, que ele vai tirar este povo do exílio, que ele vai tirar este povo lá da Babilônia. Agora imagina eu e você ser preso, tendo uma nação inferior, sem poder de exército, sem nada, e você lendo isso na Babilônia, dizendo: olha, o Deus lá de Israel, o Deus que perdeu a guerra, o Deus que me deixou vir para cá, o Deus que fez e eu deixei, e ele deixou eu contemplar várias coisas que na minha ótica humana, eu até mesmo revoltaria com Deus. Seria o pensamento de quem estava no exílio. Ele ouvir dessa forma dizendo: Rei, volta a mim, arrepende-se, que eu vou restaurar a sua vida. Eu vou restaurar o seu futuro e a sua geração. Como seria você lá recebendo essa mensagem? Como seria você recebendo uma mensagem de uma potência e você não ter potência militar, nada? Como que você faria? O que você imaginaria? O próprio Deus responde no texto: eu levantarei um general que vai dar o alvará para vocês irem e fazerem o que eu quero. Detalhe: esse general era pagão, não adorava o Deus de Israel. Por que Deus fez isso? Para mostrar que ele é o Senhor da história. Não tem general pagão, não tem rei pagão, que ele não mande, que ele não mude, que ele não coordena. Ele está dizendo para o povo: eu coordeno tudo e todos, porque eu sou o Senhor da história. E o que eu posso falar para você? Deus não esqueceu da sua história. Ele é o dono da sua história. Ele é o Senhor da sua história. Ele fará e faz da sua história aquilo que Ele quer, porque é Ele que manda, a palavra final é dEle. E isso serve de consolo para nós, que vivemos no Brasil, que vivemos nas nações, tempos nebulosos, tempos tenebrosos, e às vezes a gente para perguntar: onde está Deus? Ele está no controle da história. A história não fugiu da palma da mão dele, tanto no exílio quanto hoje. Ele é o Senhor. Você pode adorá-lo por isso? Você pode celebrá-lo? Você pode falar dos seus atributos por isso? Adore-o, adore-o, sabendo que Ele é o dono da sua história. Ah, meu querido, Deus mostra dessa forma que Ele muda e Ele transforma. Ele diz algo muito interessante: Ele traz graça, Ele traz perdão, Ele traz renovo, e Ele convida para voltar, e Ele festeja o universo que está nas suas mãos. Quando Deus perdoa um pecador, até o céu abre um coral. Quem somos nós para falar que não tem perdão àqueles que Deus quis perdoar? Quem somos nós para falar que lá na Babilônia, no exílio, aquele povo a qual estava esquecido, Deus chama eles de reto e íntegro? Quem somos nós para falar: olha, este povo aqui não merece, esse aqui não merece o perdão? Ei, não somos juízes da vida e de salvação de ninguém. Nós, como servo do Deus vivo, devemos acolher com o mesmo amor que Deus olhou para estes perdidos e disse: eu os perdoarei, volte ao caminho e me obedeça. Obedeça, obedeça, seria o final deste texto. Obedeça seria essa linguagem a qual nós devemos nos curvar e pedir. E voltando, como é difícil obedecer, como é difícil. Ah, meu querido, caminhando para a nossa conclusão, caminhando para aquilo que a gente precisa entender, Isaías 44 nos conduz para um contraste: ídolos que secam ou Deus que rega, deserto da alma ou fontes de água viva, corações petrificados ou corações lavados pelo Espírito Santo. Onde está a sua confiança? Nas miragens do mundo ou na fonte eterna? Quem se rende a Cristo descobre que o deserto interior torna-se jardim.
Quem adora ídolos termina sedento em um deserto interminável. Quem adora a Deus, o Deus vivo, encontra fontes de água nos desertos da alma. Fontes de água no deserto da alma é o que a gente necessita buscar dentro da exposição deste texto. Fontes de água no deserto da alma. Só tem sede aquele que de fato quer buscar Deus, e vai ser sarado com a sua sede aquele que encontra com Ele. Só vai ter sede e permanecer com ela quem não quer buscar o Deus verdadeiro e vive de ídolos, vive de coisas que não têm a ver com o chamado do Senhor. Amigo e amiga, preste atenção. O texto, ele é tremendo, porque de além de nos mostrar no exílio, Deus chamando a esperança, Deus, ele nos dá uma visão que jamais a gente tem conosco mesmo. Deus não vê como nós vemos. Deus nos vê reto e íntegro. Então vamos andar, comportar, vestir, viver, andar em santidade, para ser reto e íntegro no mundo que clama por justiça, no mundo que clama pelos filhos de Deus. Como diz as próprias Escrituras, a natureza clama pela questão do Deus vivo. A natureza clama pela justiça dos filhos do Deus vivo. Viva com atos de justiça, viva com práticas de justiça, e busca, como Isaías 44 nos ensina, ter um coração quebrantado, ter um coração contrito, um coração cheio do Espírito Santo. A herança do texto ali já era uma promessa: o Espírito do Senhor habita em mim e habita em você. Não desperdiça este tesouro. E como diz as Escrituras, não entristeça o Espírito Santo. Viva retidão, viva justiça, buscando o Deus Todo-Poderoso, buscando entender, relacionar e viver com um Deus que é santo, um Deus que é poderoso, um Deus que é justo, eficaz e fiel. Ah, meu irmão, queria te convidar a curvar a cabeça, para a gente encerrar e entender que precisamos do Deus Todo-Poderoso, encerrar e compreender que fontes de água no deserto da alma, essas fontes de água no deserto da alma, nascem na medida que a gente tem a obrigação e a humildade de obedecer. Somente obedeça, e Deus prospere a sua vida. Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela essa ministração, obrigado por o Senhor nos ensinar que buscar o Senhor é muito mais do que os ídolos, que o Senhor está conosco. Um minuto. Obrigado, Deus. Obrigado por o Senhor estar conosco. Obrigado. Obrigado por o Senhor estar conosco. Obrigado por essa palavra, obrigado pela sua ministração. Nos ensina essa verdade do Espírito Santo estar conosco, de caminhar e de olhar como o Senhor nos olha. O Senhor nos olha como justo e íntegro, que a gente não venha ser menos do que isso, que a gente venha enxergar os mesmos olhos do Senhor, mesmo estando no exílio. Eu oro aos meus irmãos, que venham, Pai querido, cada um largar os teus ídolos, que o teu Espírito Santo venha falar em cada coração, aquele sentimento que é maior do que o Senhor, e que ele possa ser julgado por terra, na vida deles e na minha, em nome de Jesus. Ah, Pai, muito obrigado pelo dom do Espírito Santo, muito obrigado, o Senhor é um Deus zeloso, que mesmo o povo lá no exílio, sem ninguém dar nada, o Senhor já dava e levava a palavra de esperança, dizendo: arrependa-se, volte a mim, porque eu farei vocês grande, porque eu sou o Deus de vocês, não ídolos. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Querido, muito obrigado por esse Logos. Até a próxima, se Deus quiser e nos permitir. Amém, amém e até a próxima.